A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é Maria Carolina Raimann e nós estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar e doa a quem doer. Lembrando que este programa ele é transmitido todas as quintas-feiras, às 20 horas, pela web rádio Navegantina, radionavegantina.com.br. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, pela web rádio Cristo Jovem, cristojovem.caster.fm, e todos os sábados às 18 horas pela web rádio Franciscanos, no endereço radiofranciscanos.com.br. E a cooperadora de hoje, que nós temos a graça e a grande alegria de receber aqui nos estúdios, Joseph Ratzinger, é a minha amiga Graziele Souza, ela que é noiva do Dudu, filha da dona Lilian, a qual eu tive um privilégio muito grande de conhecer no coral litúrgico do Santíssimo Sacramento, né, sua mãe. Tudo bem, Grazi? Como está? Tudo bem, Carol, né? E vamos aí partilhar um pouquinho, né, sobre a verdade, vamos lá. E Grazi, então fala um pouquinho mais sobre você, com que você trabalha, se você estuda, enfim, fica à vontade, minha amiga. Então, atualmente, hoje eu trabalho com artesanato, né? Eu trabalho com crochê, decoração, né? Fiz essa opção para estar mais em casa e fazer um trabalho manual, né? Onde eu possa estar mais em oração também, mais em silêncio, né, mas a escuta também de Deus, né, foi uma opção que eu fiz assim nessa fase da minha vida também, que eu estou me preparando, né, para o matrimônio, então, e também por motivos, né, no início do ano, né, tive algumas dificuldades, fiquei doente, então eu fiz essa opção para estar mais tranquila, né, fazer um trabalho manual, e é algo que eu gosto muito, né, algo que eu me realizo, né, me sinto realizada em fazer. E eu aposto que você tá bem mais feliz assim, não tá? Com certeza. Eu digo hoje em dia, assim, que nem eu imaginava que eu estaria tão feliz dona de casa, sabe? E, né, antes trabalhando fora, aquela correria maluca. É como você diz, antes... Agora, né, eu tenho tempo realmente para ouvir Deus, para rezar mais, para estar mais em oração, né, do que antes. E bacana, Grazi. E assim, se possível, né, eu gostaria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência no Carmelo. Então, hoje eu estou com 34 anos, né? E a minha primeira experiência no Carmelo, na verdade, assim, a minha experiência vocacional iniciou lá em 2005, quando eu entrei na comunidade Arca da Aliança, né, uma comunidade católica, né, de missão, entrei como missionária. Senti esse chamado de Deus para dar um ano, né, em missão na comunidade. E você já morava lá? Sim, em Joinville, né? Eu passei um ano em Joinville, depois fui para a missão em Florianópolis, passei mais 6 meses. E durante esse tempo, né, de missão, eu senti que Deus, né, me pedia algo mais, uma experiência diferente. Foi quando, então, eu tive a oportunidade de conhecer a vida contemplativa, né, que até então eu não conhecia, me encantei, né, e fiz a opção de ir para o Carmelo. Então, isso daí no Carmelo já foi em 2008. Né? E hoje, agora em 2016, já faz 2 anos, então, que eu saí, né, do Carmelo. Foi um tempo... Faz pouco tempo, faz então, pouco né? tempo. Praticamente. Então, agora em setembro está fazendo 2 anos. Mas foi um tempo, assim, de muito aprendizado, né? A vida do Carmelo... para mim, a espiritualidade, eu sempre digo que a espiritualidade carmelitana, para mim, é a mais bela que tem na igreja, né? Não diminuindo as outras, né? Cada um tem, né, o seu carisma, é belíssimo, mas é algo, assim, que até hoje me encanta, né? Sou apaixonada pela vida carmelitana, pelos santos, né? Carmelitas, né? O Carmelo tem a graça de ter 3 doutores da igreja, né? Santa Madre, Santa Teresinha, São João da Cruz, né? Então, uma padroeira das missões. Então, e a espiritualidade é riquíssima, né? Eu acredito que muitas congregações, né, espiritualidades bebem do Carmelo. Sim. Né? E foi uma experiência riquíssima, mas
você realmente tem que ter vocação, né? Cada um é chamado para algo. Então, assim, eu não vejo como tempo perdido, como algo que deu errado. Foi um tempo que Deus permitiu, né, para que eu crescesse, né, na minha vida de oração, né, conhecesse essa espiritualidade belíssima, riquíssima que a igreja tem, né? Mas no final eu percebi que não era realmente, né, o meu chamado. Né? Então, o meu chamado é para o matrimônio e hoje eu me preparo, né, então, para essa nova missão. Sim, né, e que bom, né, Grazi, que a gente pode realmente pensar melhor, rever a nossa vocação, né, e com todos, como você falou, com essa riqueza que a igreja tem, né, de nos dar, né, esses dons e todas essas espiritualidades, enfim, para que a gente possa realmente conhecer mais da igreja e nos conhecer assim, né, dessa forma. Então, você ficou 6 anos no Carmelo, mais ou menos, né? Isso, uma média mais ou menos de 6 anos. Então, é um tempo, né, que a igreja permite, mesmo a igreja muito sábia, né, como mãe, já é um tempo de experiência, né? Então, é um tempo que você não, como padre, tem todo o tempo de estudo de filosofia, né, teologia, né? Se você faz opção, né, pela vida religiosa, por alguma congregação, alguma ordem, você tem todo o período, né, de formação, de postulantado, noviciado, né? Então, e esse tempo é exatamente para isso, para você conhecer essa espiritualidade, discernir realmente se a sua vocação, para então você fazer uma opção definitiva, né? Você realmente ter certeza, não, é isso que Deus quer para mim. Ou não, né? Isso acrescentou, com certeza. Deus não permite nada, né, que seja para o nosso mal. Né? Tudo que Ele permite é porque Ele sabe que isso vai contribuir para a nossa salvação. Sim. Né? Então, eu acredito que foi um tempo de graça. Né? É difícil? Com certeza. Né? Quem não sabe, né, a vida carmelitana, ela é uma vida de clausura, né? Então, nós ficamos atrás das grades, tem essa separação visível, real, né? Com o mundo, né? Então, a gente não pode estar com a família, né? Senão através das grades. Então, é difícil, é algo muito exigente, mas para quem tem vocação, para quem é chamado, claro, né? A gente só se realiza, a verdadeira felicidade está onde, né? Quando a gente encontra a nossa vocação, é fazendo a vontade de Deus. Então, eu fui muito feliz lá, sofri também bastante, com certeza, chorei muito, né? Briguei com Deus, porque eu queria ficar lá. Mas, né, a verdadeira felicidade está, né, em fazer a vontade de Deus. Então, a partir do momento que a gente, né, abre mão da nossa vontade para estar disposta a fazer a vontade de Deus, ali Deus vai se revelando de uma forma completamente diferente, né? Porque realmente casar não estava nos meus planos, nem nos do Eduardo, né? Que também não tinha planos para o matrimônio, mas, né, o agir de Deus, o mover do Espírito Santo faz essas coisas e essa reviravolta toda na nossa vida. Muito legal. Eu sou fascinada, assim, pela história do Carmelo, né? Porque nós somos confrades, participamos da confraria de Nossa Senhora do Carmo aqui em Itajaí. E nós, assim, conforme a gente vai realmente estudando, né, nos aprofundando, realmente, como você falou, a espiritualidade carmelitana, ela é muito rica, né? E eu sou fascinada, assim, gosto muito. Mas bem bacana, eu e o Raiman também. A gente não pensava em casar, pelo contrário, o Raiman queria ser padre a essa altura do campeonato da vida dele. Mas, enfim, a gente acabou se encontrando e justamente como você falou, querendo fazer a vontade de Deus, né? Somente, assim. Nós não tínhamos nada. Há praticamente 1 ano atrás, que nós casamos em abril, a gente não tinha nada, nem lugar para morar. Mas muito legal, fiquei muito feliz com essa história. Muito legal. Então, vamos rezar agora. Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença e te pedimos, Senhor, que nos oriente, que nos guie, que nos capacite e que nos transforme para que possamos levar a Tua palavra. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tuas, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationis, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria et Patri, et Filii, et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. E continuamos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook, no SoundCloud ou ainda no site do meu marido, raiman.com.br. O programa é apresentado por mim e meu marido, o professor Raiman, e esporadicamente nós contamos com a participação de um ilustre colaborador da Verdade. No caso hoje, uma ilustre colaboradora da Verdade, a nossa amiga Graziele. Ele é transmitido por 3 web rádios, como eu falei no início do programa. E se você está nos ouvindo agora, também tem uma web rádio e deseja transmitir o programa, nem precisa pedir autorização. É só tocar o terror, pois o nosso objetivo é evangelizar. E quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas mandar uma mensagem para nós lá na página do Facebook, facebook.com, os Cooperadores da Verdade. Ou no e-mail, raiman@hotmail.com, para que possamos divulgar o dia e o horário da transmissão. Muito bem. E no quadro A Vida dos Santos, nós resolvemos começar falando dos santos doutores. Doutor da Igreja é aquele cristão ou aquela cristã que se distinguiam por notório saber teológico em qualquer época da história. O conceito de doutor da Igreja difere do de padre da Igreja, pois padre da Igreja é somente aquele que contribuiu para a reta formulação dos artigos da fé até o século VII no Ocidente e até o século VIII no Oriente. Os doutores da Igreja são homens e mulheres ilustres que, pela sua santidade, pela ortodoxia de sua fé e principalmente pelo eminente saber teológico, atestado por vários escritos, foram honrados com tal título por desígnio da Igreja. No último programa, nós falamos sobre Santo Isidoro de Sevilha, bispo e doutor da Igreja. A vida dos santos. Grazi, e quem foi o santo escolhido para o programa de hoje? São Beda, o Venerável, presbítero e doutor da Igreja. Ótimo, então conta para o povo, Grazi, um pouquinho sobre a vida do São Beda. O nome Beda, em língua saxônica, quer dizer oração. São Beda, o pai da erudição inglesa, como definiu o historiador Burke, morreu com 63 anos na abadia de Jarrow, na Inglaterra, após ter ditado a última página de um de seus livros e ter recitado o Glória ao Pai. Era a véspera da Ascensão, 25 de maio de 735. Vivi bastante, disse ao sentir que a morte se aproximava, e Deus dispôs bem da minha vida. Beda, nascido em 672 de modesta família, operário de Newcastle, recebeu sua formação nos 2 mosteiros beneditinos de Wearmouth e Jarrow, e neste último foi ordenado padre aos 22 anos. As maiores satisfações da sua vida foram por ele mesmo compendiadas em 3 verbos: aprender, ensinar e escrever. A maior parte de sua obra de escritor tem origem e fim no ensinamento. Escreveu sobre filosofia, cronologia, aritmética, gramática, astronomia, música, medicina, a exemplo do espanhol Santo Isidoro. Mas São Beda é, antes de tudo, teólogo, de linguagem fluida e simples, acessível a todos. Ele é apresentado como um dos pais de toda a cultura posterior, influindo através da escola de York e da escola carolíngia sobre toda a cultura europeia. Entre os monumentos insígnes da historiografia fica a sua história eclesiástica do povo inglês, pela qual mereceu ser proclamado no sínodo de Aquisgrana
em 836 como venerável e doutor admirável dos tempos modernos. Gostava de autodefinir-se como historiador verdadeiro, com a consciência de ter prestado serviço à verdade. Concluiu a sua volumosa obra histórica com esta oração: Suplico-te, meu Jesus, que me concedeste atingir com delícia as palavras de tua sabedoria. Conceder-me, na tua misericórdia, chegar um dia a ti, fonte da sabedoria, e contemplar o teu rosto. O Papa Gregório II chamara-o a Roma, mas Beda suplicou-lhe que o deixasse na laboriosa solidão do mosteiro de Jarrow, de onde saiu somente por poucos dias, para estabelecer as bases da escola de York, da qual sairia mais tarde o famoso Alcuino, mestre da corte carolíngia e fundador da primeira universidade parisiense. Após ter ditado a última página do seu comentário de João, agora dirija a minha cabeça, disse ao monge escrivão, e faça com que eu possa volver os olhos para o lugar santo onde rezei, porque sinto na alma uma grande doçura. Foram suas últimas palavras. São Beda, rogai por nós. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o Verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o Verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E neste quadro nós iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento. A palavra escrita de Deus. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. E então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e fazer maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. O Evangelho da pena do evangelista São Lucas traz-nos à meditação a parábola do rico insensato, por meio da qual Nosso Senhor pinta um retrato da ganância. Estritamente falando, refere-se este pecado àquele desejo desordenado de acumular bens, a qual a modernidade tem dado o nome de consumismo. Um olhar de relance a essa que é uma verdadeira doença espiritual permite-nos constatar o seu substrato propriamente humano. É claro que os animais não podem absolutamente pecar. Está em sua natureza, todavia, o instinto de conservação, por meio do qual se alimentam e se reproduzem. E é justamente a desordem nesses apetites que gera a gula e a luxúria, respectivamente. A avareza de que aqui se fala, por outro lado, não possui nenhuma referência com o mundo meramente animal. Nenhuma espécie possui essa sede desenfreada de posse que têm os seres humanos. O que acontece ao materialista, portanto, é que ele está espiritualmente doente. A ganância é uma doença da alma. Mas por que se ilude o homem com o acúmulo de bens? A resposta está em nossa incessante busca de felicidade, a qual Santo Agostinho bem diagnosticou em sua autobiografia. Fizeste-nos para vós, Senhor. Inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em vós. O coração ganancioso, como de qualquer ser humano, é um coração permanentemente inquieto. Ele só não entendeu ainda que o dinheiro e os bens deste mundo são incapazes de saciá-lo plenamente.
E como a gente vê hoje em dia, né, Grazi, as propagandas, né, o quanto elas nos fazem querer comprar, né? Até as crianças, quando o Miguel era menor, eu tinha TV a cabo. E na TV a cabo é impossível, né, de você ver a própria criança ali, né, poucos anos de idade, diz, mãe, esse eu quero, mãe, compra esse, mãe, eu quero esse, né? E como a gente vê muito, muito presente no nosso dia a dia, né? Essa questão do consumismo. O mundo hoje, o mercado, ele cria necessidades, né, pra gente. Exato. Então, como que nós poderíamos viver com muito menos, né, de uma vida muito mais simples, né, e mais o mercado, né, através das propagandas, né, eu sou formada em publicidade e propaganda, sei bem como isso funciona, né, então, as propagandas, elas criam necessidades, né? Coisas que realmente não fazem a menor diferença na nossa vida, mas, né, como é apresentada de uma forma atraente, né, com uma forma para se vender, né, faz com que as pessoas, né, acreditem que aquilo realmente é indispensável na nossa vida. E aí acaba gerando esse sentimento, né, de que as pessoas ficam incapazes de saciar, né, a sua própria vontade. Primeiro porque todas essas coisas passam, né? O rico insensato do evangelho, por exemplo, depois de muito trabalhar e encher os próprios celeiros com a sua colheita, foi visitado pela morte e deixou tudo o que possuía a outrem. A mesma situação descreve o autor do Eclesiastes, para quem as coisas desta vida não passam de vaidade. Um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. Depois também porque o próprio Criador tudo dispôs em sua sapientíssima providência para que fôssemos felizes não no tempo, mas na eternidade. Não nessa vida, mas na outra. Não nesta terra, mas no céu. É também a razão porque o apóstolo exorta os fiéis de Colosso a alcançar as coisas do alto, a aspirar às coisas celestes e não às coisas terrestres. Pelo sacramento do batismo, na verdade, nós morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nossa verdadeira vida, pois, não é essa, efêmera e perecível, mas do lado de Deus, na eterna bem-aventurança. É importante que nós entendamos tudo isso, né? Sobretudo para que queiramos as coisas certas, pois no dizer de Santo Agostinho, só é feliz aquele que tem tudo o que quer e nada quer do que é iníquo. Só buscando nesta vida as coisas do alto é que seremos felizes na eternidade. É bem aquilo que a gente falava um pouco antes de começar, né, o programa, quando estávamos falando das nossas experiências, né, realmente buscar as coisas de Deus, né, a vontade de Deus. E no céu, de fato, nós teremos tudo o que nós quisermos, né? E até muito mais do que isso, né? Como está escrito, coisas que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem em coração algum jamais pressentiu. Eis o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Assim acontece a quem esquece de si mesmo e para ser rico diante de Deus. E essa belíssima reflexão sobre esta passagem do Evangelho pode ser encontrada no site do Padre Paulo Ricardo, o opressor. O opressor das internets. E nós somos os cooperadores da verdade. E na abertura do nosso programa fala em hermenêutica da continuidade. Você sabe o que é isso? Se você ficou curioso, gostaria de saber o que significa, ouça os episódios mais antigos em nossa página no SoundCloud, soundcloud.com/os cooperadores da verdade, pois há muito tempo nós temos explicado isso aqui em todos os episódios, inclusive explicamos também o significado da concha que está no logotipo do nosso programa. Então, bora lá estudar, gente, ouvindo os episódios anteriores, viu? E Grazi, qual é o conselho do Padre Pio para nós no programa de hoje? O conselho é o seguinte, que o Espírito Santo guie a sua inteligência, faça-o descobrir a verdade escondida na Sagrada Escritura e inflame a sua vontade para praticá-la. Orando com Padre Pio. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito.
E Padre Pio ora por cada um de nós, hoje pedindo que o Espírito Santo guie a nossa inteligência para que possamos descobrir a verdade escondida nas Sagradas Escrituras. Aqui se faz necessário entender um pouco a respeito da revelação do Pai. Tudo o que Deus Pai tinha para revelar ao ser humano, Ele o fez através de seu Filho, Jesus. Portanto, Jesus é o Verbo do Pai. Jesus é a palavra de Deus e não a Bíblia. Nas Sagradas Escrituras está contido, sim, a palavra de Deus, mas ela não é a fonte de revelação por excelência. A fonte de revelação por excelência é o próprio Jesus. O apóstolo João encerra o seu evangelho dizendo: Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Isso nos mostra claramente que nem tudo o que Jesus fez e ensinou está na Bíblia, e sim na tradição da Igreja de 2000 anos. É a tradição com T maiúsculo. Recordemos que Jesus falou que o Espírito Santo iria ensinar e recordar tudo o que ele nos disse, e não tudo o que foi escrito na Bíblia. Se já está escrito, por qual motivo precisaríamos da ajuda do Espírito Santo para nos recordar, não é mesmo? Mas a Igreja sempre contou com o auxílio do Espírito Santo para ensinar o que está escrito na Bíblia, para que possamos, como diz Padre Pio, descobrir a verdade escondida nela. A verdade é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, fica cada vez mais claro que Jesus é a revelação e que a interpretação da Bíblia se deve ao auxílio do Espírito Santo à luz da tradição da Igreja, e não o mero livre exame pregado por Lutero, inclusive, e seguido pelos protestantes até os dias de hoje, né? Nós não somos a religião de um livro, né? Nós somos a religião de uma pessoa, Jesus Cristo. E é muita petulância e até incoerência achar que nós podemos interpretar as Sagradas Escrituras sozinhos, não é mesmo? A gente vê assim, né, algumas pessoas que eu conheço bem supersticiosas, inclusive, que deixam em casa a Bíblia aberta, né, no Salmo 90, ou enfim, para atrair boa sorte, ou sei lá por quê. Ou até mesmo aquelas pessoas assim que estão passando por uma dificuldade, vão lá, abrem a Bíblia e onde abriu, leu, aquilo ali é o que Jesus revelou, né? Mas fazem isso por si só, né? Não fazem praticamente querendo interpretar sozinho, porque não se tem uma oração por trás disso, né? Não se tem um propósito, né? E aí realmente é complicado, porque é o Espírito Santo que nos guia. Nós acreditamos nisso, mas como católicos, nós temos uma tradição, como você mesmo falou ali, Grazi, com T maiúsculo, né? Então, uma tradição de 2000 anos, né? O que é muito rico para a nossa existência e muito bonito, né? Então, o Espírito Santo, ele guia a nossa inteligência, nos ensinando e fazendo recordar tudo o que Jesus nos disse. Essa é a tradição, né, da qual nós falávamos. Para assim, então, encontrarmos a verdade escondida nas Escrituras. E é esse o papel do magistério da Igreja, ensinar ao povo a verdade escondida nas Escrituras. Escondida, mas revelada pelo Espírito Santo à luz da Sagrada Tradição. Não há Sagrada Escritura sem a Sagrada Tradição. Como também não há Bíblia sem a Igreja Católica. Ou você acha que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo? Claro que não, né, Carol? Não, né? A Bíblia, ela foi escrita por católicos e para católicos, né? De forma que os irmãos separados, que não estão em plena comunhão com a Igreja, jamais poderão interpretar a Bíblia de forma correta. E com isso, há tantas doutrinas, tantas interpretações e tantos erros, né? Tanta gente deixando de ser salva porque diz acreditar apenas no que está escrito na Bíblia. Quando, na verdade, não entendem nada de Bíblia, nada de tradição e, consequentemente, nada de Jesus. Exato. É complicado, né? Dá pena, né, dessas pessoas que, às vezes, você vai querer conversar e eles, mas isso está em tal capítulo, tal versículo, porque, né, eles vivem com aquela Bíblia embaixo do braço, estão o tempo todo, né, consultando, mas não é uma leitura que não tem fruto, né? E eles pegam uma parte, né, um versículo, né, da palavra, né, mas sem um contexto, né, sem ter a base que nós temos, né, no caso a tradição, que nós seguimos, né, também o magistério da Igreja, e eles simplesmente ficam... E sem contar que os protestantes, eles já têm vários livros a menos do que a nossa Bíblia. Exatamente. Então, quer dizer, já começa por aí a querer ser uma religião de conveniência, né? Então, o que convém, eles olham e, isso realmente é assim. Mas o que não convém, simplesmente se deixa de lado.
né? Então, nós pedimos que o Espírito Santo guie a sua inteligência, meu irmão, minha irmã, para que você possa entender que a Igreja Católica é a igreja fundada por nosso Senhor. Foi ela que compilou a Bíblia e fora dela não há salvação. E que assim seja. Amém. Este programa tem o apoio da revenda Italínia de Itajaí. A Italínia é a maior rede de imóveis planejados do Brasil. Procure nossa loja e faça seu projeto com orçamento sem custo e sem compromisso. É isso mesmo, faça o projeto de seus móveis sem custo. A Italínia está localizada na Rua Brusque, número 987, em Itajaí. Agende um horário, venha tomar um delicioso cappuccino conosco e confira a diferença do excelente atendimento que só a Italínia tem para você. Só a Italínia oferece suporte total e garantia de 5 anos. Realize seu sonho de ter móveis planejados que se adaptem perfeitamente à sua casa ou apartamento. Então você já sabe, móveis planejados é com a maior rede do Brasil. Italínia de Itajaí, Rua Brusque 987, telefone 3348-9047, 3348-9047. E até o dia 15 de setembro, a Italínia está com uma mega promoção para você. 20% de desconto à vista ou parcelamento em 18 vezes para começar a pagar somente daqui a 60 dias. Você não pode perder essa mega promoção da Italínia de Itajaí. E se você gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook, que a gente já falou no início ali do programa, e nos ajude a evangelizar. Muito bem, e se você também pode fazer a sua doação de qualquer valor para nos ajudar a melhorar e até adquirir o nosso equipamento, como o Rodrigo falou, há pouco tempo nós ainda usamos equipamentos emprestados, né? Nos ajude então a manter esse programa no ar. O banco é Caixa Econômica Federal, agência 1879, operação 001, conta corrente 10610, dígito 1. Deus abençoe você. E agora nós chegamos num quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando nós meditamos sobre São Francisco de Assis. Quantos belíssimos exemplos da vida desse santo nós podemos transpor para o nosso dia de hoje, não é mesmo? Fontes Franciscanas. Hoje em dia, as pessoas parecem que perderam a noção do transcendente e, com isso, têm uma visão imanente do mundo. Ou seja, só conseguem enxergar a vida terrena, como se só existisse essa vida e mais nada. E aí vivem desesperadamente como o louco objetivo de ser feliz nessa vida a qualquer custo. Nós precisamos entender que essa vida é passageira e que depois virá a vida eterna. E as pessoas preocupam-se muito com o dinheiro, com o ter e comprar. Vivemos em uma época de consumismo desenfreado e parece que só é feliz aquele que tem dinheiro para poder comprar tudo o que o mercado oferece. Dizem que o dinheiro não traz felicidade, mas ele ajuda bastante. Porém, eu digo que o dinheiro mais atrapalha do que ajuda. O dinheiro pode se tornar um senhor do qual acabamos escravos, fechando assim o coração para Deus. Hoje queremos refletir sobre um fato extraordinário. O dinheiro que transformou-se em uma serpente. É isso mesmo, e nós sabemos que São Francisco de Assis, ele exigia dos frades o desprezo ao dinheiro. Ele comparava o dinheiro ao esterco e dizia que ninguém poderia aceitar dinheiro. As doações que porventura apareciam podiam ser em comida para ser dividida em todos, mas nunca em dinheiro. Ele diz que o dinheiro é o próprio diabo. Hoje nós queremos recordar 2 belíssimos exemplos de frades que tentaram convencer Francisco de que o dinheiro era necessário, mas o Santo de Deus mostrou como eles estavam errados.
No primeiro exemplo, havia um frade que se queixava que às vezes recebiam muitas pessoas ali naquela casa e não havia o suficiente para manter todos os noviços. Dessa forma, queria convencer São Francisco de que era necessário guardar algum dinheiro para eventuais despesas, mas o santo foi enfático. Disse que não poderiam, de forma alguma, desrespeitar a regra. E disse ainda que, num caso de extrema necessidade, poderiam despir o altar da Virgem e tirar os seus ornamentos, certamente para vendê-los ou trocar por alimentos. E disse ainda: podes crer que é melhor guardar o evangelho de seu filho e despojar o altar do que deixar o altar ornado e seu filho desprezado. O Senhor mandará que alguém restitua à sua mãe o que ela nos tiver emprestado. Particularmente, eu acredito que eram duas coisas. Primeiro, a falta de confiança do frade na divina providência, né? E quem pensava em guardar dinheiro para o amanhã não confiava na providência de Deus, que nos pede para viver o hoje, sem se preocupar com o que comer ou com o que vestir. A própria palavra de Deus nos diz isso, né? Que a gente não deve se preocupar com isso, que Deus cuida. Exato. E segundo, era o próprio demônio usando o frade para tentar o pobrezinho de Assis a descumprir a regra. E é muito interessante quando a gente começa a pensar que São Francisco de Assis, há mais de 800 anos, né, já nos falava isso e nos mostrava isso com a vida dele. Como eu falei já no começo e repeti agora há pouco, assim, da minha vida mesmo, do meu matrimônio, sabe? Que a gente começou realmente sem nada, né? Tanto eu quanto o Rodrigo, nós não tínhamos praticamente nem onde morar. E aí nós conseguimos comprar com o nosso trabalho, né? E sem realmente nos preocuparmos. Eu acho que esse foi o principal, porque nós olhamos, Grazi, a gente mora até, estávamos falando antes de começar o programa, como é longe aqui, né? Na zona rural da cidade. E então, mas assim, nós olhamos, procuramos por toda a cidade lugares para a gente morar, procuramos inclusive de aluguel e tudo. E graças a Deus foi aqui que nós conseguimos, né? Que tudo se encaixou com os nossos planos, né? Até na quantidade de quartos, porque nós queremos ter mais filhos, e tudo se encaixou, documentação, e tudo nós conseguimos, mas sem nos preocuparmos, sabe? De verdade mesmo, assim, né? Rezando, entregando a nossa vida, o nosso dia a dia, né? Em oração, entregando a Deus, né? E isso é muito bonito. E assim, quem já teve experiência na vida religiosa, vê mais ainda assim, a providência de Deus. É nítida, né? É muito nítida a providência de Deus, né? Uhum. Então, porque realmente, né, a maioria das congregações fazem votos de pobreza, né? Tem que fazer o voto de pobreza, né? As ordens religiosas e congregações fazem, um dos 3 votos, é o voto de pobreza. E é exatamente isso, confiar na providência de Deus, né? E como a gente vê a mão de Deus agindo quando nós realmente não, né? Nos colocamos, né, sob a proteção de Deus, sob a sua providência, né? Que Ele realmente não deixa faltar, né? E aqui fora, hoje vivendo aqui fora, eu tenho vários amigos, até da minha família, minha irmã e vários amigos que eu conheço, que realmente fizeram a opção, e eu acho isso belíssimo, e isso foi algo que também me incentivou, né, hoje a ter, buscar isso, estar mais em casa, né, já me preparando para essa vida de estar, cuidar da família, realmente, né, e como que Deus cuida, né, e providencia e não deixa faltar nada, né? Minha irmã, que tem 3 meninas, 3 filhas, né, muito próximas uma da outra. O meu cunhado, ele é autônomo, então não tem um salário fixo, né? A minha irmã trabalha na educação, como todos sabem, ganha muito pouco, né? O Raiman sabe muito bem disso, né? Infelizmente, a educação não é valorizada. Sim. Mas como a gente vê, e isso é uma alegria, as crianças, e o mais bonito é a gente ver como que as crianças já vão crescendo, sabe? Sim. Com essa mentalidade. Nossa. Sabe? De que não é só o você ter, que é o você, né? Então eu vejo assim muito na casa da minha irmã. A mais velha passa a roupa, sapatos, tudo, né? Pra do meio, depois a do meio, quando não serve mais, passa pra menor, sabe? Então é algo assim, é belíssimo da gente ver, sabe? É algo que infelizmente hoje em dia é difícil. É verdade. É uma outra dinâmica, né? De família. Eu sinto assim, porque o meu filho vai fazer 8 anos esse ano, mas quando ele nasceu, eu precisava trabalhar fora, né? Eu pagava aluguel, pagava meu carro, enfim. E então eu precisava. Então ele foi pra creche com 4, 5 meses de idade, entende? Então, assim, era uma coisa que me deixava realmente muito frustrada. E aí, antes, até ano passado, até esse ano, aliás, em maio, né, que eu saí da empresa, fiquei por 7 anos lá. O Miguel era bem bebezinho, né?
E assim, quando eu saí, até quando eu estava trabalhando, né, voltando um pouquinho, então eu ganhava um salário, o Raiman ganhava o salário dele, mas a gente depois percebeu justamente que não fez falta o meu salário, tu acredita? Assim, e a gente ganhava, se for colocar assim na balança, né, praticamente a mesma coisa. Eu ganhava um pouco menos, mas eu tinha muitos benefícios. Sim. Vale alimentação, ticket de refeição, de plano de saúde, odontológico, tudo. Então, assim, nada disso nos fez falta. Não faz mesmo, sabe? De verdade. E eu digo, assim, que eu não sei como que pode, sabe? Porque eu falo, assim, quando eu olho pra minha cozinha, assim, que, né, foi um sonho meu realizado. Acho que de toda mulher, né, tem isso, que, eu cozinho. Então, como pode, né, da gente conseguir, assim, as coisas, é só pela bondade de Deus, né? Só pela vontade divina. A nossa confiança. A minha irmã, ela fez a opção de trabalhar só meio período. Infelizmente, o sonho dela é não precisar realmente trabalhar, mas ainda, infelizmente, é difícil, até pro meu cunhado ser autônomo. Mas ela fez essa opção de trabalhar apenas meio período para estar meio período em casa com as crianças, cuidando. Sim. Eu confesso que no começo eu fui contra. Eu fui, né, uma das pessoas que foi contra, porque eu achava, não, eu tinha a mentalidade mais mundana, né, do que ela. Porque eu fui, né, eu disse, não, mas precisa, como, né? 3 crianças, como é que você vai dar conta? Não, você pode estar ganhando o dobro, você vai ganhar metade, né? E ela disse, eu não abro mão de estar meio período com as crianças. As crianças precisam mais de mim, né, do que elas estarem na escola. Sim. Né? Precisam muito mais da presença ali da mãe, educando, né? Formando, né? E eu digo, porque eu vejo que eu tenho um filho antes e depois, sabe? A própria professora do Miguel fala, né? Olha, ele começou o ano uma criança e agora ele é completamente outra, sabe? Mas porque eu tô ali em cima, sabe? Todo dia estimulando, incentivando. E é aquela coisa, sabe, Grazi? Uma coisa é você falar pro seu filho o que ele tem que fazer. A outra é você mostrar, né? Tá ali junto, corrigindo, puxando a orelha, brigando também, porque, né? A mãe tem que estar ali em estar cima, junto, né? A gente descobre, assim, uma outra dinâmica. E nesse mundo, justamente, assim, que é um mundo que não pensa como nós, né? Não pensa. Eu tenho pessoas da minha família muito próximas a mim. Tá? Que criticam, exato. Meu pai é sabe? Que, meu Deus, você tá ficando louca. E eu trabalhava na BRF aqui de Itajaí, lá perto da praia, né? Então, é uma vista linda que tem lá de cima, sabe? É uma vista, assim, maravilhosa. E aí, quando eu parei de trabalhar, uma outra tia minha, né, também muito próxima, assim, de mim, da minha família, ela disse assim, mas agora você vai ficar confinada dentro de casa. Aí eu disse, engraçado, eu me achava confinada antes, né? Porque eu só podia ver o farol, o mole da barra, né? O saco da fazenda, eu só conseguia ver pela janela, né? Trancar. Então, antes eu me achava confinada. Agora não. Agora eu posso estar caminhando na Beira-Rio todo dia de manhã, né? Se eu quiser, posso passear, tenho os meus horários. E justamente o Miguel fica na escola meio período, né? Então eu tenho outro meio período para fazer os deveres com ele, né? Para tudo. E justamente isso que a gente, em primeiro lugar, na nossa vida de família, vem a oração. Em primeiro lugar, eu e o Rodrigo, a gente faz todas as orações de laudes, vésperas, né, completas, e durante todos os dias rezamos o terço, enfim, e é o centro, sabe? Eu acho que esse é o segredo, assim, porque também você não pode querer parar de trabalhar simplesmente e achar que as coisas vão cair do céu, né? Porque não vão, é como você falou, tem roupa, tem isso, tem aquilo que os filhos exigem muito, né, que precisam, que até vão passando de um para o outro. O Miguel ganha também muitas coisas de primos, enfim, então, mas a gente precisa ter essa confiança, né? Não é só da boca para fora, né? Exato. Porque senão seria muita loucura da gente simplesmente parar, né? Eu, no caso, parar de trabalhar e achar que vai ser assim, né? Fácil. Mas é isso aí. Então, voltando, né? Aqui na nossa reflexão, no segundo exemplo, havia um frade que seguia viagem com São Francisco e que, ao encontrar uma mala com dinheiro, quis apanhá-la com a falsa piedade de dar o dinheiro aos pobres. O santo se recusou absolutamente e disse que aquilo era manha do diabo. Novamente, aqui, nós vemos duas coisas. Primeiro, não se faz caridade com o chapéu alheio. E se o dinheiro não era deles, mesmo que tenha sido achado na rua, pertencia a alguém. E sendo assim, eles não poderiam dar aos pobres aquilo que não era seu. Ninguém dá aquilo que não possui. E segundo, nós vemos claramente Satanás tentando enganar os frades para fazê-los descumprir a regra mais uma vez.
Mas Francisco não se deixa enganar pelo demônio e logo descobre que se trata de uma armadilha. Então ele diz ao frade: filho, não é lícito pegar o que é dos outros. Dar o que não é nosso é pecado e não merecimento. Mas de tanto que o frade insistiu, ele resolveu voltar, não para pegar o dinheiro, mas para mostrar para o frade que aquilo era um engano, era uma armadilha mesmo do demônio. Ficou orando de longe enquanto se aproximaram da bolsa. Não havia dinheiro algum, e sim uma enorme serpente. Claro, era o próprio demônio que finalmente, pelo poder da oração de nosso seráfico Pai, se revelara. Meus irmãos, quantas pessoas se deixam levar pelas tentações do demônio, não é mesmo? E o diabo sabe exatamente onde está a fraqueza de cada um. No caso dos frades, era descumprir a regra, né? Essa era a fraqueza, estava em descumprir a regra, coisa que infelizmente acabaram fazendo depois que São Francisco morreu, né? Mas, e no meu caso? E no teu caso, meu irmão, minha irmã? Onde que está a nossa fraqueza? Qual que é o nosso calo? Qual é o ponto fraco que o demônio usa para nos tentar? E muitas vezes acaba nos ludibriando e nos fazendo ceder. Muitos caem nas questões de sexualidade e afetividade, não é mesmo? Mas hoje nós queremos falar mais especificamente sobre o dinheiro. E devemos lembrar que São Francisco tratava o dinheiro como esterco, como algo desprezível, como obra do demônio. Você já parou para pensar como hoje em dia há uma idolatria em relação ao dinheiro? Como a gente partilhava ali há pouco antes, né? Um consumismo exacerbado, uma loucura incontrolável onde todo mundo só quer comprar, fazem tudo para ter sempre mais dinheiro. Quanto mais tem, mais quer, né? E nunca ainda, é suficiente. E é pouco, É sempre pouco, né? Então as pessoas matam, roubam, passam por cima umas das outras, humilham as pessoas e parece que para ser feliz só se tiver dinheiro e montanhas de dinheiro. Esquecem-se de que a única coisa que pode nos trazer a felicidade é Deus e nada mais. E cuidado, pois o seu dinheiro idolatrado pode transformar-se em uma serpente, como na história ali de São Francisco. Muito bem, que assim seja. Amém. E nós chegamos ao quadro mais gostoso, diria o Raimann, né, aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque nós não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, porque eu já estava com sede, viu? Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura, a cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. E a cerveja de hoje é uma Saint Beer in natura. A Saint Beer in natura é uma cerveja não filtrada de baixa fermentação. Seu paladar encorpado com sabor de cereais tem leve presença de caramelo e aroma com notas de malte e ervas silvestres. Vamos ver se a gente consegue notar tudo isso, né, Grazi? Ela é da família Lager, ou Lager, eu não sei muito bem como pronuncia. O tipo é American Premium Lager. Cor são 12 EBC, amargor de 14 IBU. Os ingredientes é água, malte, lúpulo e levedura só. O teor alcoólico está em 5,2%, a temperatura de serviço entre 2 e 4 graus centígrados. O aroma é maltado, presença de lúpulo herbáceo. O paladar, notas de malte, pão e lúpulo. Garrafas de 600 e de 300 ml. Harmoniza bem com peixes, frutos do mar, saladas de folhas verdes e aperitivos. Muito bem, então vamos provar, né, Grazi? Vamos. Em pros. E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco pela nossa página no Facebook. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre ela, a maldita fofoca. A hora da treta.
Pentecostes e começaram a fofocar em línguas. Já pensou? Nas nossas paróquias, pastorais e comunidades de fé, muita gente manifesta o dom das línguas, só que é das línguas cheias de maledicência, de intriga e de difamação. Infelizmente, é comum imaginar o ato da fofoca como um pecadinho de pouca monta. E assim o povo não se esforça para corrigir esse vício odioso. É preciso que nos ajudemos a amadurecer a consciência de que, na maior parte das vezes, falar mal dos outros produz grandes estragos e mancha gravemente a alma de quem difama do linguarudo. A chicotada produz um ferimento, porém uma língua má quebra os ossos. Muitos homens morreram pelo fio da espada, mas não tantos quanto os que pereceram da sua própria língua. Faze uma balança para pesar as tuas palavras e para a tua boca um freio bem ajustado. Tem cuidado para não pecar pela língua, para não caíres na presença dos inimigos que te espreitam, e para que não venha o teu pecado a ser incurável e mortal. Quem já não perdeu bons amigos por causa de uma calúnia? E quem já não foi prejudicado no colégio, na universidade ou no trabalho? Quem aqui já não confiou um segredo a alguém e acabou na boca de Matilde? Quem já não foi tentado a deixar a igreja em razão de fofocas? E afinal, quem nunca fez uma fofoca? Observando as Escrituras, nós podemos ver que o fenômeno de Pentecostes não é novo. No Antigo Testamento, há diversas passagens advertindo sobre o problema das línguas de fogo que queimam a reputação e a paz alheia. A extensão deste mal é tão nefasta que, segundo São Tiago, se uma pessoa se diz fiel a Deus e não controla a sua língua, a sua religião é vã. Por outro lado, quem procura ser sensato em tudo o que diz está no caminho da perfeição. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Quando pomos o freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, governamos também todo o seu corpo. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Todas as espécies de feras selvagens, de aves, de répteis e de peixes do mar se domam e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem a pode domar. É um mal irrequieto, cheio de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Mas eu só estou dizendo a verdade. É assim que os fofoqueiros se justificam. Entretanto, pecar com a língua não se restringe somente a divulgar mentiras ou informações temerárias, mas também revelar a outros os defeitos ou pecados do próximo, ainda que isso seja verídico. Isso é bem importante, né, Carol? É verdade. Muitas vezes a gente quer arrumar como desculpa, dizendo, mas eu só falei a verdade. Só que se é, né, a palavra diz, né, que a gente, para repreender o irmão, a gente não pode ficar falando por trás, tem que chamar o irmão, conversar com ele. Então não é assim, não adianta dizer que, eu só falei a verdade, mas sair falando mal das pessoas. Exato, como se fosse justificar, né? Não justifica. Mas realmente é muito complicado, né, Grazi? Eu vejo assim, eu moro agora num condomínio, nós temos 82 apartamentos aqui, quantas famílias, sabe, moram juntas, assim, praticamente, e o tempo todo, menina, vem alguém te falar alguma coisa de alguém, ou, sabe? Olha, é assim, e como é difícil você se manter alheio, sabe? A todas essas histórias, né? Que vem um daqui, outro de lá, e aí você também fica sabendo de histórias e vai repassar, então é bem complicado mesmo, né? E é como você diz, por mais que seja verdade, não é conveniente, né? Não convém que seja assim. Falar mal de alguém só é justificável quando se procura evitar algum mal com isso. Por exemplo, uma amiga sua está interessada em um carinha que se aproximou dela omitindo o fato de já ter uma namorada. Então, sabendo disso, você a adverte.
É só nesses casos, então, que é permitido e olhe a gente lá, falar, né? E sempre com muita prudência, né? Porque cá entre nós, esses casos filantrópicos são uma minoria, né? Quase sempre quando comentamos os podres de alguém, é pelo puro prazer da gente destilar um veneninho. E além disso, né, de destilar o veneno, de acabar ouvindo também coisas para depois passar adiante, Exatamente. né? Ah, então falando que se a pessoa tá falando da pessoa, eu vou falar e ela vai me falar mais alguma coisa para acrescentar, E assim vai, né? acrescentar ali o meu repertório, e é bem complicado. Mas como é difícil, né? Como eu te falei, assim, eu e o Rodrigo, a gente tem feito a experiência de se confessar toda semana. E como eu vejo, assim, que praticamente a cada semana eu preciso me confessar, né? Porque uma semana é muito tempo, agora eu vejo, assim, né? De coisas que a gente faz e fala no cotidiano mesmo, né? Como é difícil. E não é só o falador que peca, né? Quem dá a trela às pessoas maledicentes também colabora com o mal, né? Por isso, se alguém vier com esses papos para o seu lado, trate logo de se esquivar, né? A Bíblia diz que não devemos nos juntar com pessoas faladoras, né? Já diz em Provérbios. E se ainda assim chegar aos nossos ouvidos uma fofoca, a dica é abafa o caso. E nem ficar também remoendo, querendo, né, ficar pensando muito nisso, porque a gente acaba se deixando levar por isso e criando uma imagem, às vezes, né, ruim da pessoa. Sim, e às vezes é impossível de você descobrir, né, Grazi? Porque às vezes você... Ah, não, mas eu quero descobrir, sei lá, a verdade. Ah, vamos ver quem foi que falou primeiro, o que foi... Né? De repente você vê, você tá envolvido em toda uma situação de fofoca, que um fala uma coisa, e você tá querendo descobrir a verdade, tá querendo, né? E no fim você... É quase impossível. É impossível praticamente de você descobrir, né? Ouviste uma palavra contra o teu próximo? Abafa dentro de ti. Fica seguro de que ela não te fará morrer. Protege teus ouvidos com uma cerca de espinhos. Não des ouvido à língua maldosa. E põe em tua boca uma porta com ferrolhos. Bem, se mesmo depois de muita oração e boa vontade, você ainda não conseguir se livrar da maldita mania de falar mal dos outros, considere a possibilidade de passar cola super bonder nas beiças. É melhor entrar no paraíso com o bico lacrado do que ser lançado no fogo do inferno com a língua solta. E um aviso aos parvos, não passem a cola nas beiças, e não vão ouvir ali o que a Grazi diz literalmente. Vocês já ouviram falar em ironia, em metáfora? Só uma brincadeira. É isso aí, tá, gente? É isso aí. E nós queremos parabenizar o site O Catequista por mais esta belíssima reflexão, sempre bem descontraída, né? E engraçada. Muito obrigado pelo importante papel que vocês do site O Catequista vêm desenvolvendo na internet. E agora a Graziele tem um convite especial para você que mora aqui em Itajaí e região. Eu quero convidar, então, você ouvinte a participar da Santa Missa no Carmelo aqui de Itajaí. O Carmelo Santa Teresa fica na rua Benjamin Constant, número 425, no bairro Cabeçudas. De segunda a sexta-feira, a missa acontece às 5 horas da tarde. No sábado, às 5h30 da tarde e no domingo, às 8h30 da manhã. E sempre no terceiro domingo do mês, logo após a Santa Missa, acontece a reunião da Confraria do Carmo. Nós convidamos os adultos, homens e mulheres, para participarem da Confraria de Nossa Senhora do Carmo, ligada ao Carmelo Santa Teresa, que tem como finalidade a salvação e santificação das pessoas pertencentes a esta, como também a evangelização dos lares cristãos, promovendo a vivência dos ensinamentos de Jesus Cristo de acordo com a fé católica. E olha, eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. É um jantar beneficente, um risoto, que vai acontecer no dia 1º de outubro na paróquia São João Batista, aqui de Itajaí. Um jantar beneficente em prol do Carmelo, Santa Teresa e da Divina Misericórdia. As irmãs estão rezando com muita gratidão. Ajude você também e que Deus abençoe. Então rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie, cuide do nosso apostolado e seja sempre um espelho para nós mulheres. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre.
Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Muito bem, e é isso aí. Chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação, para que nós possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Nós contamos com a sua generosidade e, principalmente, contamos com as suas orações. Muito obrigada a você que nos acompanhou neste podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Agradeço também minha amiga Grazi, que veio até aqui hoje. Muito obrigada, Grazi. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Eu que agradeço a Carol, o Raiman, né, pelo convite. E é uma grande alegria a gente poder estar participando, colaborando, ser um cooperador também da verdade, né? Que a verdade é que é Jesus Cristo. Amém. Amém. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raiman. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.